Vamos então começar o 12º capítulo, Preparação de Experiências. Dispunhamos-nos, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica que me saudou igualmente, demonstrando grande apreço e carinho. Serei breve, disse ele ao meu instrutor que o atendia solícito. O tempo não me permite longas conversações. E modificando a expressão fisionômica, acentuou. Lembra-se de Sigismundo, nosso velho amigo? Como não? Redarguiu o interpelado. Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Pois bem, tornou o visitante, Sigismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou. Não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado? Sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória. Sigismundo presentemente, prosseguiu o outro, voltará ao rio da vida física. A situação assim exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde muito. E há 4 anos religaram-se nos elos do matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Sigismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Será ele, de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Todavia, estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor. Tão logo surgem as horas de sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. E Sigismundo? Indagou o mentor preocupado. Qual a atitude dominante? Herculano, o mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. De outras vezes, enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta, e nesse estado negativo subtrai-se a nossa cooperação eficiente. O visitante fez ligeira pausa e acrescentou com inflexão de rogativa. Não poderá você ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino? Conte comigo, redarguiu o orientador atenciosamente. Farei quanto estiver em minhas possibilidades para que não se perca o ensejo em vista.
Ante o sorriso de satisfação do outro, Alexandre concluiu: na próxima semana estarei ao seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema da reaproximação. Estejamos confiantes no auxílio divino. Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. A sós com o mentor devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que me deparava. Nunca tivera oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais nas questões da embriologia. Não seria interessante para mim utilizar a experiência? Nesse propósito, dirigi-me ao instrutor sem falar, porém, da minha pretensão em sentido direto. Notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Longe estava de pensar no mundo, na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria a qualquer mortal. É o trabalho, a extensão do trabalho, a necessidade do trabalho, o trabalho inconstante, o fato deles estarem sempre trabalhando realmente causa estranheza para os encarnados, principalmente aqueles com ideias lúdicas, infantis, trazidos por religiões medievais, de que após o desencarne estarão todos nas nuvens tocando harpa. Então, realmente, o trabalho do outro lado é incessante. Hercúleo. Sem dúvida, respondeu o mentor atencioso, os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor por meio da lei reencarnacionista. A reencarnação é nossa oportunidade de reconciliação com os nossos inimigos, de fortalecimento dos laços com os amigos e de aprendizagem, de modificação, de transformação. Podemos, numa única reencarnação, limpar, através do amor, vários erros cometidos no passado, acertar através do perdão, do amor incondicional, da tolerância, da paciência, acertar débitos, acertar arestas com irmãos com os quais estamos, às vezes, com problemas há milênios. Então, uma reencarnação pode significar uma mudança considerável em nossa trajetória. Depende da nossa escolha e da nossa vontade. Alexandre meditou alguns momentos e continuou. Perdão. O caso é típico. O drama de Sigismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel, são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. Em seguida, uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio. Sigismundo, do crime, e Raquel, do prostíbulo. Desencarnaram cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Perdão. Mais tarde, por intercessão
de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. No entanto, como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização, mas logo que se apossa do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Fora do corpo físico, com uma visão mais extensa, entendendo que somos imortais, que temos a eternidade pela frente, se sente a necessidade de se acertar a aresta, de se perdoar, de se acertar as contas. Prometemos mundos e fundos, e a hora que voltamos para o reencarne, de posse do corpo físico, esquecidos do passado, presos na gravidade desse planeta, influenciados pelo meio que nos faz ver a vida de uma forma material, sem se preocupar tanto com a espiritualidade e principalmente sem se preocupar com a vida espiritual, que é a nossa vida, e com a eternidade, porque nós somos imortais. Se apaga tudo isso, aí fica mais difícil o perdão, fica mais difícil a reconciliação. Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida: buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Neste ínterim, entendendo que a oportunidade era preciosa, solicitei: ser-me-ia possível acompanhá-lo? Creio que aproveitaria muito, poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para o meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Alexandre sorriu compassivo e falou: não tenho objeções. Entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivos, mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. A grande maioria, digamos assim, é uma regra geral, mas existem exceções. É isto que ele está colocando aqui. E a gente cansa de ler, cansa de ver em todos os livros. Não existem
duas reencarnações iguais, como não existem dois desencarnes iguais, como não existem duas pessoas iguais. Nós somos únicos. Precisamos também entender isso. Elevando-se a alma em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Então, quanto mais elevado o espírito, quanto maior é o patamar que ele está e o conhecimento que ele tem, mais complexo é o processo de reencarnação para trabalhadores com missões específicas e principalmente para missionários. As explicações eram sedutoras e relevantes e, compreendendo a importância dos esclarecimentos para o meu pobre espírito, Alexandre continuou. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Então ele não está falando aqui de espíritos puros, não está falando aqui de espíritos extremamente elevados, mas daqueles que já têm compreensão, aqueles que já têm uma trajetória mais bem traçada, que já têm um pouco de luz. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Porque o padrão geral, infelizmente, a grande maioria dos que reencarnam na Terra são reencarnos compulsórios. Então não tem como eles conscientemente influírem na sua reencarnação. São os espíritos amigos, são os trabalhadores da espiritualidade, né, que vão por intercessão, por um pedido de intercessão, por um pedido à espiritualidade superior, trabalhar naquele reencarne. Aquele espírito permanece adormecido, é miniaturizado, adormecido, reencarna nesse processo de adormecimento. São os outros espíritos que programam ali a reencarnação. Mas alguns, como no caso de Sigismundo, é um reencarne já mais bem preparado, é um espírito já mais elevado, que vai poder interagir junto ao seu processo reencarnatório, vai poder ter um pouco mais de consciência ali no processo de reencarnação e no processo do seu novo corpo que será elaborado na Terra. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Perdão. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção da responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica a posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder
harmonicamente. Então, o que ele está colocando aqui? O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica a posição de desequilíbrio. Sempre quando erramos, estamos aprendendo. E o mal que praticamos mostra o nosso estado de desequilíbrio, de desconhecimento, de ignorância. É assim que o plano espiritual nos vê, exigindo restauração e corrigenda, exigindo restaurar, né, o nosso perispírito naquilo que nós agravamos nele, marcamos nele com os nossos erros, com os nossos desatinos e com o mal que existe em nós. Porque na oração que fazemos todo dia, no Pai Nosso, quando nós pedimos afastai-nos do mal, né? Afastai-nos do mal que existe em nós. Né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, na mesma medida, na mesma balança. Né? E nós estamos ali fazendo um trato com Deus, para que Ele use a mesma balança que usamos com os nossos devedores, e que Ele nos ajude a nos afastarmos do mal que existe dentro de nós, que nos ajude a limparmos o nosso perispírito, a nos restaurarmos, a nos modificarmos. É sobre isso que ele está falando aqui. Eu vou repetir. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica a posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A lei de ação e reação é a corrigenda. A evolução confere-nos poder. Somos deuses, somos co-criadores. Mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. Infelizmente, nós usamos esse poder, digamos assim, desorientadamente, de uma forma ignorante, como alguém que pega a chave de um carro sem saber dirigir, sem procurar aprender, sem olhar no manual. Liga o carro e bate no primeiro poste, porque pura e simplesmente apertou o pé no acelerador, não sabe nem o que é acelerador, não sabe nem o que é um carro automático, não sabe para que serve a direção. Então fica ali completamente perdido com uma máquina fantástica na mão. Mas a responsabilidade é de quem pegou a chave, que somos nós mesmos, pôs na ignição e ligou o carro porque gostou do barulho. Olha só a nossa criancice. Então, vamos adquirir gravames e vamos adquirir erros causados pela nossa ignorância e a nossa falta de vontade de aprender, que este é o maior problema. Porque existem manuais dentro de nós, existem explicações. Hoje, principalmente, ninguém pode se dar ao luxo de dizer: eu não tive condições de comprar um livro, eu não tive condições de assistir uma palestra, eu não tive condições de aprender. Todos nós temos na palma da mão, gratuitamente, todos os livros, todas as palestras, todos os ensinamentos que nos levam ao caminho do amor, do bem e da elevação. Basta querer. Não temos mais desculpa nenhuma. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável, e nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Não adianta só o manual de como funciona a máquina. Precisamos desenvolver em nós a luz do amor, o amor verdadeiro,
o amor incondicional. E isso a gente desenvolve através do exercício, amando a nós mesmos, amando ao nosso próximo, amando aos nossos familiares, amando aos nossos bichinhos. E, consequentemente, depois vamos estender esse amor a todos os animais. E não teremos mais coragem de sacrificar um animal, um irmão nosso, pura e simplesmente pelos prazeres da mesa, que nos causam tanta dor, que nos causam doenças, que nos causam tantos problemas. Nós precisamos entender que nós não precisamos da proteína animal. Isso é um erro. Isso foi implantado em nós pelos nossos irmãozinhos instigantes. É do Vale do Poder, lá nas trevas, que vem todas as facilidades para que a gente não precise mais matar o animal, para que a gente pegue tudo pronto ali na prateleira, para que a gente não pense no que a gente está ingerindo. Nós precisamos reconhecer o planeta como ele é, um irmão em crescimento. Todas as plantas, todos os animais, irmãos nossos que estão em crescimento e desenvolvimento. Os animais como nós, num estágio já maior, a desenvolver o amor, a desenvolver a fraternidade, a desenvolver o amor incondicional. O amor de um animal é incondicional. Você pode fazer o que for por um cachorro, por um gato, por um porco, por um ganso, por uma galinha, por um boi, que eles vão continuar te amando. Eles vão continuar incondicionalmente olhando para você como você fosse um Deus. E nós somos deuses. E para eles nós somos sim deuses, que estamos aqui para ajudá-los a crescer. É assim que nós temos que olhar para os nossos animais. E é assim que nós temos que entender os poderes que existem em nós e temos que desenvolvê-los. Nós temos uma responsabilidade sobre as nossas mãos fantásticas. E somos totalmente responsáveis. E aí, por causa dessa irresponsabilidade, dessa invigilância, adquirimos uma série de doenças e uma série de problemas por causa da lei de ação e reação. Aí depois nós vamos chorando, pedindo ajuda para Deus. Ó Senhor, por que o Senhor está me castigando? O que eu fiz? Não, Deus não está nos castigando. Ele não tem nada a ver com isso. São as nossas escolhas, são as nossas atitudes, voltando para nós. Aí nós sentimos a dor em nós que causamos no outro. Nós sentimos o problema em nós que causamos no outro e achamos que é castigo. É só o espelho voltando à imagem que nós estamos refletindo nele para nós mesmos. A hora que nós entendemos isso, modificamos os nossos hábitos e a nossa atitude. E aí a nossa vida começa a se modificar. Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma, exclamei vivamente impressionado. Então, entendendo todas essas dificuldades, o André colocou. Por isso as sucessivas reencarnações. Infelizmente, até porque a gente erra, desencarna, se promete acertar os erros e se reconciliar com o próximo, volta para cá, erra de novo no mesmo lugar, na mesma situação, comete o mesmo erro. Deixa de se aproximar daquele que falamos que prometemos que iríamos nos aproximar e queríamos perdoar. Desencarnamos. Aí lá no plano espiritual, ó dia, ó vida, ó azar que eu fiz com a minha vida. Pede, implora de novo a oportunidade de reencarnar para se reconciliar com A, B, C, D. Volta para cá, esquece tudo. Aí se afasta de A, B, C, D. Aí volta para lá, fica num círculo vicioso, que nem o cachorro ali atrás do rabo, perdendo tempo e energia através de séculos, às vezes até de milênios, sem sair do lugar. Vamos parar e pensar como estamos vivendo e o que estamos fazendo desta encarnação que temos hoje, aqui e agora.
Aí o André coloca, né? Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma, exclamei vivamente impressionado. Sim, continuou meu amável interlocutor, temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. A reencarnação é o meio e a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evolvem, né, que sobem, que se elevam, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto já possuem certos valores da vida. Faltam-lhe outros não menos importantes. Então, como tem alguns que crescem, evoluem, né, com as reencarnações, tem alguns outros que vão um por um, né, em fatores, em pontos, em focos. Vem numa encarnação para desenvolver a vaidade, né, para se livrar da vaidade, para começar a desenvolver a simplicidade, a humildade. Às vezes, nessa mesma reencarnação, porque eles andam juntos, né, a vaidade e o orgulho, trabalhar a vaidade e o orgulho é numa outra reencarnação para trabalhar a humildade, para trabalhar a tolerância, a perseverança, e vai indo reencarnação por reencarnação com pontos, com focos determinados para ir limpando aos poucos, porque nós pagamos as nossas dívidas em suaves prestações, porque Deus é misericordioso para conosco. Perdão. Identificando-me a dificuldade para compreender-lhe o ensinamento de maneira geral, de maneira integral, meu orientador voltou a dizer, perdão, embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, retruquei, tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. O que Jesus colocou é um ensinamento profundo, metafórico, né? Não é para ninguém tirar o olho nem tirar a mão, mas é um ensinamento profundo. Se a nossa vista nos causa escândalo, arranquemos a nossa vista. A gente tem que se aprimorar, tem que se modificar, parar de olhar a vida do outro, parar de observar o que o outro está fazendo, parar de sentir inveja do que o outro tem. Se a nossa mão nos causa escândalo, teremos que retirá-la. A gente tem que aprender a não usurpar, a não pegar o que não é nosso, a não se agarrar a coisas, pessoas e sentimentos como muletas. Nós temos que aprender a lidar com os nossos sentimentos e emoções e aprimorá-los a caminho da angelitude. É isso que Jesus nos quis mostrar com essa metáfora que ele nos ensinou. Compete-nos, aí o Alexandre continua aqui, né? Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Quer dizer, se eu já falhei na beleza, se eu já falhei na riqueza, se eu já falhei com muita saúde, né? Se eu já falhei exercendo autoridade, num trabalho de regeneração, na próxima encarnação, eu serei destituído de qualquer autoridade, serei destituído de qualquer beleza, serei destituído de saúde,
Serei destituído de qualquer riqueza, já que eu não sei lidar com ela. É a lei da reação. Então eu não soube lidar com a riqueza, não a usei para ajudar e alavancar o mundo, ajudar outras pessoas, criar emprego, né? Ajudar a ciência, ajudar a espiritualidade, ajudar os meus irmãos. Na próxima encarnação eu vou vir restituído totalmente de qualquer riqueza, na posição daqueles irmãos que eu deveria ter ajudado, em penúria, em extrema pobreza, para dar valor ao dinheiro. O dinheiro é sagrado, como tudo que existe no planeta, toda a criação de Deus, ela é sagrada. A forma que nós nos utilizamos dele é que é o problema. Como nós manipulamos com ele é que é o problema. E o que nós fazemos para tê-lo é que é o problema. O fato de nós nos agarrarmos a ele, nos apegarmos a ele, é que é o problema. Não é ele que é o problema. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com os seus esclarecimentos amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona a nossa colônia espiritual. Por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. Então ele vai encaminhar o André para o departamento de planejamento de reencarnações para que ele possa entender como tudo isso funciona. E nós vamos ver isso na segunda parte deste capítulo.